computador. Então, bom dia. Hoje é a nossa aula da semana, né, que transferimos de terça para sábado. E é um dia muito especial, porque a gente vai trabalhar nossas questões sobre nós mesmos, né, nossa história, né? Quais as histórias que a gente conta sobre nós. E muitas vezes essas histórias são silenciosas, sutis, quase que inaudível. E, e, no fundo, elas criam a nossa realidade. É claro que vocês já fizeram uma grande jornada até aqui, parabéns para cada um de vocês. Nós passamos por várias etapas, não é? Se você olhar na linha do tempo da nossa jornada, você vai ver que nós começamos lá na base, fomos indo, fomos aprender um pouquinho sobre como funciona o nosso mindset, tal, e estamos chegando agora nas histórias. Por que histórias? Porque elas são narrativas, e elas que podem nos levar para mais ou para menos. E aonde é construída essas histórias, né? Quando eu fiz o curso com o Robert Moose, que é um neurocientista americano, eu tomei consciência da importância, né, das histórias na nossa vida. Até então eu não tinha essa consciência. E ao tomar consciência dessas histórias, eu tomei uma segunda consciência, né? Que o que comanda tudo, e o que muda tudo, e que altera tudo, e o único caminho de solução é a nossa consciência. Consciência. Quanto mais consciência, mais possibilidade da gente mudar o nosso caminho, o nosso rumo, a nossa direção. Quanto mais consciência nós tivermos de nós mesmos, do outro, do passado e daquilo que a gente quer do futuro, mais poderosos nós podemos ser para criar essa realidade. Então, a consciência é o grande segredo. E nós estamos nesse mundo para expandir consciência. No fundo, é expandir consciência. Sem ela, nada acontece. Sem ela, nós ficamos à mercê da nossa mente inconsciente, da nossa programação. E essa programação acaba nos comandando. Então, o trabalho das histórias vai te levar a um profundo relacionamento consigo mesmo. Qual que é a base dessa técnica? A nossa mente, ela nunca para. Ela só para em alguns momentos que você começa a desenvolver a musculatura através da meditação, né? Então, a mente está sempre num loop. Ou ela está pensando em si mesma, contando história, ou ela está pensando no outro, seja lá o outro que for, ao meu trabalho, nossa, estou cansado, esse trabalho está me esgotando, ou nossa, hoje foi excelente o dia no meu trabalho, ou ela está tendo um diálogo interno sobre dinheiro, por exemplo, nossa, como eu estou, nunca sobra, o dinheiro vai embora, o dinheiro entra, vai embora. É sempre um diálogo, a mente está sempre olhando mais para o negativo do que positivo. Por que mais para o negativo? Porque nós estamos encarnados no mundo, numa energia densa.
Por isso que nós temos a tendência de olhar o problema na mente e nós temos a tendência de olhar para o negativo, nunca para o positivo. Sempre olhar para aquilo que falta para nós, não aquilo que nós temos. E daí vem o sofrimento. Então, à medida que você toma consciência e à medida que você faz o exercício de sempre buscar o aqui e agora, aquele exercício que eu ensinei para vocês é aquele sempre trazer vocês para aqui e agora. Trazer vocês para aqui e agora. Porque no aqui e agora, se você permanece mais tempo nele, diante de uma situação difícil, por exemplo, e se concentra nessa situação, as possibilidades de solução vêm. Aquela situação se transforma na solução. Então, todo esse processo que nós vamos fazer agora nas 4 semanas, que hoje é o eu, na próxima é o você, na outra é o passado, que é o grande vilão da história, porque ele trava tudo, ele trava o presente, ele trava relacionamento, dependendo da qualidade desse passado. E nós, graças a Deus, já trabalhamos tudo isso sistemicamente. Então, espero que a qualidade das histórias também tenha melhorado. Muito bem. Eu pedi para vocês fazerem um exercício, eu não sei se todo mundo fez. Deixa eu ver a carinha de vocês, não sei, né? Para vocês começarem a já entrar nesse campo das histórias, né? Levanta a mão quem fez. Nossa, surpresa! Que alunos maravilhosos que eu tenho. Todos fizeram o dever de casa. E foi bom. Foi bom fazer esse exercício? Teve insights? Teve. Não foi bom, não. Tem que encarar, filha. Encara, meu. Certo? A outra lá. Eu sei porque que ela está fazendo assim. Eu sei, eu sei. Eu não sei que signo que é, mas você é um santo, Marco Antônio. Ou ela é uma santa, um dos dois aí, não sei. Então vamos lá. Então, ego eu. Primeiro nível psicológico, nosso é o ego eu. Tempo psicológico, né? Então a gente sabe que na mente não há solução. Essa é o ensinamento. Por quê? Porque ela cria um problema, ela resolve um problema, cria outro, porque é assim que ela funciona, certo? E a gente vai aprendendo a lidar com isso através da tríade. Mas isso é uma outra história. Então, hoje nós vamos trabalhar com. Vamos dar boas-vindas ao seu você. Vamos dar boas-vindas ao seu você. Então, vou abrir aqui compartilhar a tela, antes de entrar no exercício. Então, histórias do eu, dando boas-vindas a nós mesmos, certo? Interessante essa frase, dando boas-vindas a nós mesmos, mas espera aí, eu estou sempre aqui comigo mesmo. Mentira, você está envolvido com as imagens, as histórias que você criou de si mesmo. Assim como você também cria imagens, histórias sobre o outro e deixa de se relacionar com o outro. Nessa aula, eu quero levar vocês a perceber o contraste entre aquilo que realmente eu sou e aquilo que realmente são histórias, convicções, opiniões sobre quem eu sou. E é importante eu trazer esse contraste para a consciência de cada um de vocês, para vocês lidarem melhor com isso. Então, vamos lá.
a base de todo esse trabalho está estruturado na mandala, né? A mandala representa a mente com seus quatro tempos psicológicos e no centro aquele estado de presença aqui e agora que a gente sempre ouve falar, mas a gente fica muito pouco tempo, a gente acessa muito pouco tempo esse lugar. E não tem outro caminho, pessoal. Vou ser absolutamente sincero com vocês. Não tem outro caminho senão desenvolver a nossa atenção, a nossa observação, a nossa presença no aqui e agora. Vai fazer a diferença absoluta em tudo, porque nesse lugar aqui, que vocês experienciaram a semana passada, quem estava na aula, não existe história. E se você funciona a partir desse lugar, em determinadas situações, a qualidade do relacionamento, a qualidade das soluções que vêm é outra. Você vai realmente resolver algo e não atenuar um problema para criar outro, porque aí você sai do loop da mente. Então a mente está num loop. Nesse momento você está em algum lugar. Em algum lugar você está. Muito bem. Então está aqui a mandala, que é a base de todo esse trabalho que nós vamos fazer, e hoje aqui nós vamos olhar para a direção do eu, que pode ser uma história que te eleva ou uma história que te limita, te deprecia, ok? Então, nosso primeiro momento, que eu quero aqui, para preparar, para a gente seguir, né? Eu quero que vocês levantem, imaginem no espaço de vocês essa mandala. Imagine, imagine. Vá para o centro, fique no centro, cada um de vocês fique no centro. Pode sair, se não der a Márcia com o Marco Antônio na tela, não tem problema. Então, ó, você está de frente, no centro, imagine-se no centro, tá? O primeiro movimento é no centro. Eu vou trabalhar com vocês. Atrás é o passado, desculpe, atrás é o futuro, é o passado, na frente é o futuro, do lado esquerdo é o eu e do lado direito é você. Hoje nós vamos trabalhar no centro e você, que é do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo. Então, imagine essa. Se eu tivesse presencial, seria muito mais fácil, mas nós vamos trabalhar dessa forma hoje. Então, primeira coisa, dedique alguns instantes para descansar no seu agora. Como você vai fazer isso? Você vai fechar os olhos, vai fazer uma respiração profunda e soltar o ar bem devagar por 3 vezes. E à medida que você respira, você vai para o corpo. Sente o teu corpo. Sente a tua consciência do corpo intensificada pela tua respiração. Não perca a consciência da respiração. Ela se expande por todo o seu corpo. Ela se expande por todo o seu corpo. Essa consciência em você se expande através de todo o seu corpo. E dentro desse limite do corpo, existe um espaço vazio de consciência. Esse espaço vazio de consciência é o mesmo espaço entre uma respiração e outra. Observe. Entre uma respiração e outra existe um espaço. Entre um pensamento e outro existe um espaço. É como
se você conseguisse ver os átomos através do microscópio, existe um espaço entre os elétrons, os prótons. Esse espaço de consciência existe dentro de você. E você toma consciência desse espaço. E você conscientemente entra nesse espaço vazio. E quando você entra nesse espaço vazio, a sua consciência ela se expande além dos limites do seu corpo. Você entra num campo quântico de infinitas possibilidades. Aqui não existe nada além da consciência. Não existe história, não existe sentimento, apenas um estado de consciência puro. E é um estado que você se encontra de pleno recurso. E você se deixa mergulhar nesse espaço infinito, de infinitas possibilidades. E você se ancora nesse espaço e deixa que venha para você o que tiver que vier desse espaço nesse momento. Só que você não interfere em nada, você fica neutro. Vem, vai, vem imagens, vem sentimentos, o que for para você virá desse espaço. Fique mergulhado um tempo nesse espaço. Todo o teu corpo e tua respiração está em conexão com esse espaço mais amplo, além dos seus limites. É um espaço de consciência. Ancore as sensações desse espaço em você. Ancore no seu corpo, ancore na sua consciência objetiva. Fique um pouco mais nesse espaço. E aos poucos você vai voltando para os limites do seu corpo. Você vai para esse espaço interno, esse vazio interno de consciência. Você vai voltando para o seu corpo, vai sentindo o corpo novamente como algo sólido, como algo material, vai sentindo a tua respiração, em sintonia com tudo isso, vai sentindo os seus batimentos cardíacos, e aos poucos você vai voltando à consciência mesmo estando no aqui e agora, você vai voltar para a consciência do mundo, da consciência da onde você está. Traga todas essas sensações com você. Ok. Pode sentar um pouquinho. Você sim, pode sentar. Sai desse centro da mandala para a gente dar sequência na nossa aula. Rapidamente, vou sair aqui vou interromper esse compartilhamento, que a gente vai fazer um exercício individual cada um, que é um diagnóstico, tá? Numa palavra, Lu, essa experiência de estar no aqui e agora. Presença. Ok. Valdir, uma palavra, Harmonia, harmonia. Uma palavra, Ivone, Flutuar. flutuar. Uma palavra, Anne, Conexão. uma palavra, Marquinhos,
Raiz. Uma palavra, Márcia. Pessoal, veio uma frase para mim. Diga. Quem eu sou está aqui, nesse estado ali que eu estava. Quem eu Quem eu sou está sou aqui. está aqui. Veio muito, muito, muito repetida muitas vezes essa frase. Então, isso, Quem sempre eu que sou você está aqui. puder, você repete isso, te remete ao estado do aqui e agora. É um mantra. Sim, Tá? sim. Então, a Lu presente. Espera aí, Lid, que eu já vou. Valdir. Harmonia, né, Valdir? Sim. A Anne, tá aí. Anne, qual é a palavra mesmo tua? Conexão. Conexão, flutuação, né, Ivone? Flutuação. Marco Antônio Raiz, né, Marco? É, a Márcia. O que é a frase, Márcia? Quem eu sou está aqui. Quem eu sou está aqui. E quem eu sou, né? Nietzsche, vamos lá. Uma palavra, querido. Veio algo negativo, veio medo. Tudo bem. Veio medo. Então, não foi uma palavra, é um sentimento. É um sentimento. Gente, não é sempre. Às vezes você vai para esse lugar, você se sente não confortável. Mas esse medo tem que vir, você observa esse medo desse lugar, e ao observar e não perder a consciência do estado presente, o que vai acontecer? Nós vamos aprender no exercício. Esse medo se torna alegria. Então, veja bem, a Lu, sentimento de estar presente. E esse sentimento de estar presente é algo muito profundo, porque a gente fica ausente de nós mesmos por muitas horas durante o dia. Então, nós estamos trazendo a consciência do estado presente. Harmonia é uma coisa que você deve observar e trabalhar. A conexão é algo que você pode expandir a partir do estado de presença. Raiz, você pode aprofundar, Marco. Flutuação é porque é um estado de plenitude, né? De expansão, né? Certo? Marco Antônio Raiz, que é o que ele precisa, enraizar para pegar essa força, né? E a tomada de consciência, quem eu sou, está aqui, né? E a gente deixa que estar nesse estado nos surpreenda com esses tipos de experiência. Nietzsche, é isso mesmo. Nem sempre é algo bom. Às vezes você se sente agitada, você se sente ainda na mente, porque medo é mente. Você ainda não saiu das histórias da mente. Você não conseguiu, não é que os outros acessaram o estado, você não conseguiu porque você ficou na mente. Você não conseguiu sair das histórias que existem em você. Normal, normal, faz parte, certo, do processo. Então, tá.
Agora eu quero olhar individualmente rapidinho e eu vou precisar de alguns representantes aqui, de um representante. A Ivone vai representar alguns, a Anite pode representar, a Anne pode representar outros, tá? Então, entra no campo, o Ivone, fica aí. Eu pus no campo, Lu, a tua narrativa, a tua história que você contou sobre si mesmo. E eu quero ver essa história, como ela se expressa no campo. Pode entrar, Ivone. Entendeu? Tá representando. Pode sair do campo, Ivone. O que quer dizer isso? Está começando a abrir os olhos? O que que é? É como se eu olhasse para isso e dissesse assim, e viesse uma tristeza, e eu digo assim, ai, eu tô O chorando. que diz isso para você, Lu? Então, hoje eu já amanheci chorando, porque ao fazer o exercício, eu acessei um campo agora que eu agarrava em mamãe uma memória e eu pegava depois o peito dela para mamar. Então, eu acessei esse campo de dor e consegui, com o estado de presença, voltar. E Então, isso que a Ivone representou é total. O chorar aqui, eu estou botando para fora em lágrimas, que eu amanheci chorando, eu descrevi justamente isso aí. Eu estou chorando que eu não chorei perfeito. para vir. E quando venho para esse lugar no dia a dia, eu tenho como acessar esse estado de Sim, presença que eu fui e voltei para o estado de presença. perfeito. E nós vamos trabalhar essas histórias no próximo movimento que a gente vai fazer. Valdir, Ivone, você pode ainda acessar o Valdir? Pode ficar aí, Valdir. Pensa na tua história que você contou e vamos ver a Ivone, o que ela sente sobre a sua história. E aí você dá um feedback. Pode entrar na história, o que o Valdir diz para ele mesmo nesse momento. E nós estamos aqui para isso, gente. Para olhar para nossas histórias. Só que se a gente olhar da mente, a gente vai fugir. O que que é fugir na mente? A gente vai criar uma história sobre aquilo que a gente está sentindo. Então a gente vai criar uma nova história e assim não tem fim. Só que do estado de presença, você simplesmente vai manter a consciência e olhar para a tua história. E a lama que tiver vai acabar sentando no fundo. Observa isso. Por isso que eu coloquei vocês primeiro no estado de presença. E vamos ver o que há. Tem que fazer jogo rápido aqui. Ivone, pode sair do campo, dar um feedback no Valdir, depois ele dá a contraprova.
Eu sinto uma aflição ao olhar para isto. Me sentia Olhar para aflita. Eu olhava para algo à minha frente e me sentia aflita, aflito. aflita, muito aflita. Olha, tudo que a gente está vendo é no nível da mente. É sistêmico, mas a história, ela está no nível da mente. Quando ela mostra isso para você, Valdir, você deve ter escrito uma história aí sobre você mesmo. Tem relação? Na verdade, assim, professor, o que eu senti no momento ali é o que eu preciso, né? O que que você precisa? É essa harmonia que eu preciso eu preciso me, assim, pisar com os pés no chão mesmo, sabe? Sim. E aflição, no fundo, é medo. Ansiedade é medo, mente. Então, existe ainda um medo na mente, né? Quem sabe olhando para a sua vida, existe ainda medo. Existem histórias em você que estão muito presentes e eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz, será que vai dar certo? Eu já fiz essa experiência e não deu certo, entende? Eu É estou totalmente aflito. real. Por que que eu estou aflito? Eu estou tomando consciência de um outro nível em mim. Mas será que eu devo dizer um sim para esse nível de quem eu sou? Então, tudo isso gera ansiedade, ok? Fique nisso. Você não tem que excluir nada, certo? Apenas olhar para isso. Fique com isso. Lu, você quer representar a Anne? A história da Anne sobre ela mesma? Vamos lá ver como é essa história sistêmica, o que representa sistemicamente essa história. Medo, dor, sofrimento, mente. Medo, dor, sofrimento, mente. Em cima do medo, nós construímos histórias, convicções, opiniões, com base na nossa experiência individual, familiar, coletiva. Ali eu vejo sofrimento, dor, dor. Mas, nossa, eu sou tão forte, eu penso, mas, peraí, tem coisa aí. A Eu digo mente para você. tem muita lama. As histórias é como se fosse. Joga um pouquinho de lama dentro de uma garrafa de água límpida. É isso. Mas existe, ao mesmo tempo, algo aqui, ó, coração. Libriana, né? Vamos ouvir a Lu. Lu, dá um feedback para nós. Depois a Anne comenta rapidamente.
Professor, o coração queria explodir de tanto bater, e como eu não deixava a palavra que me vem agora, o amor sair, eu segurava ele, entende? Presa, e eu não deixava isso expandir, expandir. Aí aconteceu o que o senhor falou. Eu represei, segurei o amor, e aí veio muita dor, muito. Danadinha. Tá vendo? Tá doente. A gente não solta o amor. O teu coração quer florescer, quer expandir, e o amor é presente, está presente. Não tem outra coisa. E aí você fica segurando isso. E quando isso acontece? Quando ainda nós temos questões de preenchimento. Professor, pode falar? Deve. Eu fico controlando para não amar. Ah, claro, olha a pimenta aqui na minha frente, é controladora, totalmente controladora. Só leva porrada, de começo ao fim, porrada. A vida inteira levando dos professores, porrada, porque é controladora. E ela tem um marido que é, Deus falou, Tó, tuf, Eu não tem estive no problema, presencial com os dois. Eu A estive no tenda. né? presencial. Você Eu conhece, sei. né? Mas, ó, ela está pronta para florescer o coração. Só que ela diz não. Professor Iane, parecia, pensa numa manada de cavalos selvagens querendo Ó, ir. ô Meu louco, coração. a lua é E aí extrema também. eu tive que segurar, porque eu não queria soltar isso. Deu no que deu, que eu fui tanto para o lado esquerdo quanto para o direito. Sim, Eu ia pender para o mesmo movimento do lado direito. tá. Segurando na rédea todos esses cavalos selvagens. Nossa Senhora, que mulher poderosa. É. E o que é Penso que eu os gosto de cavalos andar. selvagens? Os Eu, cavalos eu gosto de andar selvagens, de cavalo bem assim mesmo, sabe? né? Os Assim, cavalos selvagens disparado. são nossas emoções. Esses são os cavalos selvagens que a gente tem que segurar. Ai, pois é, mas e limpe isso e faça com Tome que isso consciência, desapareça. toma consciência e diga um sim para eles. Nós estamos aqui para isso. É o limite, né? Eu É, sei. é. E senão você fica num loop. Fica nesse loop e não sai dele. E vai contando história, conta história, conta história, conta história, conta história, conta história. E conto, eu E, sou boa da contar história. ô Lu, você vai também olhar para Nietzsche. Depois eu chamo a Márcia e o Marco Antônio. Gratidão. Gratidão. Fique com isso para os próximos passos, tá? Nietzsche, o que você diz sobre você mesmo? Vamos ver o que se manifesta no campo, no teu campo. Muitas vezes a gente tem medo de sair da mente porque a gente tem medo de perder o controle. É isso. E é uma ilusão tão grande, porque você nunca vai perder o controle estando no estado presente. Nunca. Porque você está pleno de consciência. Você pode decidir o que você quiser naquele estado ali. Por isso que quem acessa esse estado constantemente, quem já desenvolveu essa capacidade de estar presente, não se identifica mais com o objeto. A ansiedade praticamente se reduz a zero, o medo praticamente se reduz a zero. Existe uma segurança interna que vem desse estado. E ali também o mesmo movimento, como se estivesse estendendo a mão, como se estivesse estendendo a mão para algo, uma ajuda. Existe dor, existe sofrimento nessa tua história, sobre si mesmo. Enquanto a gente não diz, enquanto a gente não reconhece o que nós somos de verdade, a imagem e semelhança de Deus,
enquanto a gente não acessa quem eu sou, quando a gente não acessa o nosso começo de tudo, a nossa base, nossa essência, a gente fica refém, sim, das histórias. E é interessante que eu estou entrando num campo que a neurociência não entra, porque por mais que a gente trabalhe a mente, se não mudar as histórias, não, não consegue acessar isso. Pode sair do campo, Lu, dá um feedback para Nietzsche. Você Eu entrei olhando torto e brava para algo que estava aqui do meu lado direito, e aí cruzei os braços e continuei com aquele olhar de estranhamento mesmo, e aí foi aquilo que o senhor falou, e isso me levou para aquele lugar de dor aqui na lombar, e depois foi uma dor lacinante no braço direito, ao ponto de eu não suportar e ter que pegar uma cadeira para me ajudar a sustentar, que senão nem sei o que ia acontecer. E o que, resumindo, é isso: resistência. O resumo de tudo isso, a Nietzsche resiste ser, entrar nesse estado, liberar esse estado, se entregar a esse estado de presença. Por quê? Medo de perder o controle. Professor, pode falar o que me veio agora? Pode. Quando eu continuo resistindo ao masculino, eu me torno muito masculina e entro em conflito comigo e com o outro. Ê, Lu, hein? Perfeito, hein? Nossa. Então, aqui a gente entra num outro aspecto, né? Da negação da nossa verdadeira essência como mulher ou como homem. Por que que a gente não consegue? O feminino, o que que ele é? O feminino já é da natureza. O feminino já é mais ligado à natureza, à mãe natureza, ao aqui e agora, à intuição. Ele é profundo. O homem nem tanto é profundo. O homem evoluído que se cultivou, se autoconheceu, sim, ele pode atingir um nível de profundidade muito grande. Mas a mulher, por natureza, sem esforço nenhum, ela também é mãe, junto com a mãe natureza, junto com a mãe divina. Se todas as mulheres criassem uma conexão com essa mãe divina, esse feminino ia aflorar no coração. E aflorando no coração, ele seria muito, muito curativo, muito profundo. Iria atrair muitas pessoas. E aí, Nietzsche, a menina é boa para representar, para sentir? Foi muito boa, Foi no muito ponto? boa. Foi no ponto. Eu vou só ler a frase que eu coloquei na história aqui para você ver. Tá, Se eu não tomar a frente, ele não faz. isso, Falando do meu marido. isso. Não precisa nem dizer. Então, eu não quero perder o controle, porque se eu perder o controle, tudo vai cair. E essa frase é como um mantra para você. Essa frase define todo o teu comportamento e tudo que você faz. É o centro do teu comportamento. Então, a tua mente, ela vive num loop centrada na mente. Quando a gente tem que tirar você daí, levar para o centro, para que você encontre a sua verdadeira natureza. Quem eu sou? Sou uma mulher, sou um feminino.
por ser feminina, eu tenho características que um homem não tem, né? Vou para o meu lugar, nesse lugar eu tenho força, deixo com o outro o que é do outro. Eu sei que é muito difícil, mulheres. Eu estou vivendo situações com outras mulheres, ou se torna submissa para não brigar, para não discutir, perde a força, ou se impõe e o homem vai para o feminino, vai para o infantil. Certo? E isso é uma despolarização que cria toda a confusão de relacionamento que a gente vê aí. Então, o que que nós estamos fazendo aqui? Uma coisa que é difícil. É difícil. Tomar consciência. E ao tomar consciência, você pode ficar onde você está, você pode sair de onde você está, você pode tomar decisões. Tomar consciência é difícil, porque aí não tem desculpa. Aí a bola passa para você. Olha, você tem consciência disso, desse comportamento seu. Isso é que está gerando dor, sofrimento, porque você não está acessando o teu centro, quem você realmente é, na essência. Você não é um homem, você é uma mulher. Você, teu papel é esse, você está fazendo um outro papel. Tudo isso não gera sofrimento, por medo de perder o controle, evidentemente, das coisas não acontecer. Isso acontece muito em empresa. Quando eu chego na empresa, o cara fala assim: se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não botar a mão na massa, nada acontece. Se eu não for lá e mostrar o que tem que fazer, ninguém sai do lugar. E esse é o limite dele, da empresa dele e de um bando de crianças em volta dele, ele no papel de pai autoritário, não de um líder que vai desenvolver pessoas, e fica essa coisa, essa lambança, e a empresa não cresce, e ele fala que ninguém serve, que ninguém, ele é o único que resolve, que carrega a empresa, aí ele não remunera direito, aí ele fica revoltado, frustrado e gera todo um sentimento que afeta a equipe, tudo. E a hora que a gente começa a mudar isso, ele percebe que existia um outro caminho. Sim, existia sim. Ele não estava enxergando. Mas vamos lá. Ok? Fica com isso, tudo certo. Não se sinta menor ou maior, não se sinta menor ou maior com isso. Simplesmente fique com isso. Observe para que você possa tomar decisões como adulto. Falar isso eu não quero mais, aqui eu vou por aqui, enfim. Bem-vinda, Helena. Deixa eu só introduzir a Helena. Gratidão pela tua presença. Nós estamos. Você fez o exercício que eu te passei? Não, Pisol. Não. Infelizmente, não. Mas eu vou fazer após e Tá. eu Nós assistir toda a estamos, aula. nós estamos trabalhando exatamente, sistemicamente, as histórias que você conta sobre si mesmo, porque hoje é o ego-eu, tá? Depois você assiste o início da aula, e tem algumas observações minhas, tá? Vamos lá. Ani, você vai representar o Marco Antônio. A história que ele conta sobre ele mesmo, como vai ser, o que ele tem que ver, o que ele tem que enxergar, tá? Entra aí, Ana. Ana.
Helena, se você puder escrever alguma coisa sobre você mesmo, agora, nesse momento, escreva. Eu já estava fazendo isso mesmo. Isso, isso. Ok, Anne, dá um feedback para o Marco. A palavra do Marco foi raiz, né? O início era como uma busca, assim, quase desenfreada, um deslumbramento, sabe? Era como se tivesse um deslumbramento, assim, achando tudo bom. Não sei se vocês leram aquele livro da Poliana. Tem o livro da Poliana que ela joga o jogo do contente, né? Tipo de estar tudo bem, tá tudo bem, não aconteça o que for, tá tudo bem. Mas Por que você está rindo, Márcia? Fica séria, menina. Ah, nem tô vendo eles, vou te ouvir eles aqui. no movimento da Poliana. E aí, mas em algum momento se volta aqui para algo que eu vi aqui nas minhas mãos, e é interessante porque elas foram ficando vermelhas, todas, parece cheio de manchinha vermelha, assim, algo muito do sangue, sabe? Era como se eu tivesse conseguindo ver o sangue aqui dentro da mão, assim, e aquilo. Tipo, eu me voltei completamente para aquilo. O resto que eu via antes eu já não vejo mais, já não via mais, e eu fiquei aqui olhando para cada um dos meus dedos e Ah, para aquelas manchas de sangue ali dentro, na mão. tá. O que para você tem que perguntar para a própria pessoa, né? Quais os insights que você teve vendo Você quer falar algo, irmão? Você está com a mãozinha levantada? Não. Tá, tirei. Pode falar. Marcão, pode falar. As mãos, a ação, né? Sim, E o focar em algo que eu preciso agir. certo. É o raiz, né? Enraizar, né? Nesse mundo. Porque todo artista, todo músico, ele é sensível. O cérebro que funciona para ele é o cérebro sensível, né? O cérebro criativo, o cérebro musical, e eles têm realmente dificuldade de vir para a Terra, transformar esse dom num negócio, numa experiência profissional. É normal, muito normal, né? E E aí, sim, a minha experiência é justamente 40 anos como artista e professor. é E agora um iniciando um empreendedor, empreendimento. Ah, empreendedor, como um negócio. E o empreendedor tem que lidar com tudo um pouco. Tem que lidar com venda, tem que lidar com dinheiro, tem que lidar com relacionamento com o cliente, com contratos, né? Claro que você pode ter algumas ajudas profissionais, mas o grosso é você que tem que fazer, né? Não pode depender de ninguém. Você tem que agir, você tem que ter foco, uma visão de futuro e mandar o pau, entendeu? E aí você precisa dessa força raiz. é a luta, né? O vermelho, hoje eu estou de vermelho. A Anne vem com
o sangue nas Sangue, mãos, né? sangue nas É, mãos. a luta. É, certo. E aí entra as tuas histórias sobre você mesmo, certo? As histórias de que isso, que aquilo outro, isso aqui, nós não estamos entrando em detalhe das histórias porque não dá tempo, né? Então, nós estamos encurtando o tempo, jogando o campo quântico para que ele mostre o essencial para cada um, tá? Ivone, você não viu ainda você, né? Não. Então, eu vou pedir para Lu, representa a Ivone para mim, bem. Estou pegando as pessoas mais preparadas para representar, tá? Que é importante isso. As histórias da Ivone. Vamos olhar o que se mostra para ela, os insights que vai trazer para ela essa experiência. A gente foi já. Marco, Ivone. Existe dor, existe sofrimento nas tuas histórias sobre você mesmo. E essas histórias vêm da tua experiência pessoal, familiar, coletiva, não necessariamente só de você. Vem das experiências que você viveu na família, no dia a dia, e você foi construindo histórias. Pode sair do campo, Lu. Dá um feedback para a Ivone e a Ivone vai receber esse feedback e depois vai comentar os insights que ela teve, se tem a ver com. Pessoal, aqui não existe julgamento, não existe crítica, não existe nada. É o que é. Esse momento é de tomar consciência. E tomando consciência, nós podemos decidir, tomar decisões sobre a nossa vida. Fala, Lu. O passado me puxa com muita força e eu Família. vejo, eu estou fazendo movimento para sair dele e tento sair do passado, só que por fim eu sucumbi, porque ele é mais forte que eu. Histórias do passado. Histórias que vêm do passado, que definem histórias sobre quem você é. Então, nós sempre temos um eixo. Sempre temos um. Deixa eu dar uma explicação, depois você completa, se tiver alguma coisa ali. A gente sempre está preso num, num tempo psicológico da mente. Você já viu aquelas pessoas obcecadas pelo outro? Você conhece, né? A Márcia está atendendo uma psicóloga que só fala do outro, não consegue falar de si mesmo. Então, você sempre tem um eixo. A mente precisa se apegar. O sonhador. O sonhador, ele sai do presente para viver um futuro que não existe. E esse futuro ele não vai alcançar porque ele não tem um plano estratégico para chegar lá. É o visionário.
é o sonhador. É aquele que fica viajando na maionese, como diz aqui no interior, né? E tem aquele que fica... O maior bloqueio emocional que nós temos está no ego passado. É muito forte. Porque o passado foi a nossa, quem sabe, a nossa primeira experiência. Pré-concepção, concepção e até 7 anos. Então, o passado tem uma força muito grande na construção das nossas histórias sobre quem somos. Somos capazes ou não somos capazes? Por isso que o trabalho de desbloquear esse passado, de você dar um outro significado para esse passado, deixando o passado no passado, e seguindo, e indo para o aqui e agora, para que você possa olhar para o seu futuro. O passado, ele afeta o eu, ele afeta o outro, ele afeta o futuro. Por isso que todo o trabalho sistêmico que a gente já fez para ajustar isso, mas ainda existe história que nós precisamos ressignificar. Então, todo um processo de trazer você para a consciência, por uma evolução, e eu concordo, é uma evolução até espiritual nessa jornada, para que você olhe o passado como você já está olhando, com gratidão, com respeito, aquilo que não te aniquilou, te fortaleceu, entender que aqueles que agiram da forma que agiram, certo? Receberam isso também, os ancestrais, que também viveram essas dores, esse sofrimento. Quando você traz aquilo que eu chamo inteligência sistêmica para a sua vida, essa inteligência sistêmica consciente, tudo começa a melhorar. A relação com você mesma, a relação com o outro, a relação com o seu passado e a relação. Então, Lu, tem mais alguma coisa para completar com a Ivone, antes de ouvi-la? Não, é isso que eu disse, assim, que tem um caminho para que isso se concretize e tem a ver com o que vou respirar e dizer que você e os outros. Se eu ir para o caminho de tentar resistir, entendeu? A esse passado, acontece o que aconteceu. Se eu deixar fluir, aí vai. Eu Como está disse, indo. Agora vem para falar para a Ivone agora. Como está indo. pode falar, Ivone, gratidão, Lu. Você vai ser o nosso oráculo aí, viu, Lu? Desse jeito, você está assim. O Marco é um músico e ele afina os violinos, certo? A Lu está totalmente afinada, entendeu? Para captar. Isol, isso é porque eu estou no movimento de aprendizagem. Agora eu vou falar, vou voltar. Tem a ver com minha dedicação, né? Meu processo, primeiro, de estar disponível. É porque eu mandei um áudio para o Pisol, gente, então Muito agora lindo. eu Eu vou vou ler depois. refazer. Eu vou ler no E final. ele tem a ver com o que eu estou no processo com ele, né? De representante, de mentoria. E é isso, gratidão. Ela é um dos braços direitos meus aí. Quando ele está quando ela está, a Ivone, ela e outros, a Anne, né? Pessoas mais próximas de mim. Quando eles estão nos meus trabalhos sistêmicos, eu respiro. Falo, nossa, que maravilha, Márcia. Eu sei que vai ser exatamente o que eu colocar, entendeu? É isso. E vocês crescem com isso, evidentemente, cada vez mais apliquem na vida de vocês. Vamos lá. Fala, Ivone, para a gente ir para
o final, né? Nós vamos para a Nietzsche. Bisol, não tem muito o que falar, porque a Lu representou tal e qual ao espelho. Você já trouxe as compreensões. Sim, Eu só tenho que concordar é, com tudo isso, porque é dessa forma mesmo, é, dessa forma. é. E o caminho da solução é seguir, Sim, seguir, concordo como foi. continuar e o estado da consciência, como você está É, trabalhando com a gente, é, conosco, né? é. Então, não tem muito o que falar, é isso mesmo. Seria repetir as palavras da Lu, as palavras, eu me sinto Perfeito, puxada para trás, por mais perfeito. esforço que eu faça, sabe? E todos nós, né, temos essa coisa, né, do passado em nós, porque, poxa, desde que nós nascemos, nós estamos sendo programados. Fora Aham. as questões ancestrais, do qual nós já trabalhamos, as identificações. Então, gente, o buraco é bem mais embaixo, né, do que simplesmente dizer, olha, faça isso, faça aquilo. E olha o nível do nosso trabalho, gente. Eu não sei para onde está indo isso daqui. Porque ninguém faz o que eu estou fazendo aqui com vocês. Não existe. Não tem. Esse módulo novo é algo que vocês não vão encontrar. Não vão. E eu queria estar com vocês dentro de uma sala, gente. E aquilo ia ser assim. Eu vou fazer ainda um coach de presença, imersão. Cara, vocês vão ver o que vai acontecer ali. Eu vivi essa experiência, né? Juntando o sistema, que ele não tinha essa parte, eles têm essa parte sistêmica, né? Olha como é que o Robert Moss faz. Ele vai para uma cadeira, tem 500 pessoas ali. Ele senta na cadeira e fica olhando o cão. 5 minutos, 10 minutos. Ele sente o campo do grupo. E aí ele começa a trabalhar. Coisa linda, maravilhosa. Não tenho o que dizer. Eu quero ser que nem você, como diz o outro, né? Eu quero chegar nesse nível de empatia. E aí eles aplicam as técnicas dele, tudo. Ele aplicou junto com o Diltz, que o Diltz é o cara do PNL, né? Eu fiz com ele também, junto. O Diltz é o cientista da PNL no mundo, né? Na universidade. Então, eu fiz com os dois. Um senta na frente do outro, um olha para o outro e começa a ensinar, né? O Tiltis fala algo, ele fala algo e você vai aprendendo com eles. É lindo o processo. Mas vamos lá. É, Helena de Quem Troia, é esse, Iso? Quem é esse que você falou? Robert Muss, Moss, é Ó, da Mandala do Ser. E o Diltz, né, que é o cara lá, seu primeiro nome, esqueci dele, que é o cara da PNL, né? É um dos grandes da PNL, né? No mundo, né? Mas vamos lá. O Mous é muito complexo, né? O Mandala do Ser dele é um livro bem complexo, né? Você tem que ter vivido uma experiência com ele para poder aplicar, né? Ele é muito profundo, ele é muito, enfim. Mas vamos lá. Eu vou deixar a Márcia por último, vou ver. Helena, está pronta para olhar para aquilo que você tem que ver? Então, a Ivone vai representar você. Não precisa ler? Não, eu não estou ouvindo nada, só colocando para encurtar. O campo mostra já o que tem que ver. Olha a maravilha de unir esse trabalho com o sistema. Foi uma ideia que eu tive. Pode entrar. Na verdade, no fundo, a gente está tomando consciência daquilo que a gente já escreveu ou daquilo que a gente sabe e não tem coragem de encarar. Essa que é a verdade. Não tem segredo. Essa é a verdade. Certo?
Agora, a gente pode até encarar. Mudar é outro passo, muito difícil. Porque eu vou perder algo com essa mudança. Né? Ontem eu contei uma experiência que eu estou tendo, um desafio para mim, que eu estou tendo que abrir mão de algumas coisas. Ah, eu gostaria até de compartilhar com o grupo depois, por causa da devoção, que é um dos pilares que a gente tem, né? Eu até separei. E eu estou tendo que abrir mão de algumas coisas, como prova. E nós, para mudar, tomar decisão é dizer não para alguma coisa, e sim para outra. Não tem que ficar em cima do muro. E quando eu digo tomo decisão e vejo qual o caminho que eu quero seguir, eu deixo o outro para trás. Né? Só que eu tenho que deixar com respeito, né? Posso fluir. E esse é o problema. E aí, como eu faço? Eu vou para um terceiro lugar. Esse lugar, aquele, tá, eu tomo a decisão por esse. Só que eu trago aquele anterior para que, através, ele participe desse novo, ele esteja incluído nesse novo. Aí é o terceiro lugar. É um triângulo, né? Vamos depois ouvir a Ivone para ver o que está acontecendo. Aí, Helena. O mais difícil é a mudança. Tomar consciência, tudo bem. Agora, dizer vou mudar, vou agir, vou tomar decisões. E aí que muitas vezes os terapeutas, os coaches, seja lá quem for, os consultores sofrem, porque não depende só deles. Ele orienta o que tem que fazer. Quem faz tem resultado. Quem embaça não avança. Eu tenho um cliente que é empresário que eu praticamente demiti ele. E hoje ele me escreveu. Eu não ouvi ainda o áudio dele, depois de 1 mês e meio ele resolveu me escrever. E eu quero ver o que que ele vai dizer para mim. Dependendo do que ele dizer, eu falo, meu querido, segue teu caminho. Certo? Agora, você quer? Se você entrar no jogo comigo novamente, a coisa vai pegar. Fala, minha querida Ivone, fala para o que você sentiu, suas percepções, para que ela entenda esse movimento todo teu. Eu não quero ver. Eu fecho meus olhos, tranco os meus olhos de uma forma que começa até a lacrimejar. Normal. E É aí exatamente eu isso que vou, acontece. isso, além de eu não querer ver, eu saio deste lugar, eu me afasto, e aí eu termino saindo mesmo do campo, Eu né? vi, eu vi. Nós vimos, né? Helena, diz para mim o que você quer, não quer ver, quer ir embora. O que que você não quer encarar, Helena? Qual é a verdade que você não quer encarar? Qual é a história que você conta sobre si mesmo? Tem a ver com isso que a Ivone representou? Não precisa dizer o que é. Simplesmente isso tem que te trazer insights, tem que trazer consciência para você. Olha, Pison, eu acho que eu vivo um pouco superficial, assim, o que o que eu acho que não me interessa, eu nem olho. Eu acho que eu faço bem isso mesmo. Olhando a Você falou Ivone, me isso. deu, me deu. Olha que história você constrói. Você acabou de construir uma história comigo. Agora, qual a história que ele construiu? Aquilo que eu acho que não é importante para mim, eu nem olho. Mentira! Tem medo de olhar.
Pois Tem é. coragem de olhar, não tem coragem de enfrentar. E é exatamente esse trabalho que nós vamos fazer, para que você consiga, de um lugar, não na mente você não vai olhar, você vai construir uma história sobre isso, para justificar, não, eu só foco naquilo que é essencial. Balela, balela, se tiver na mente, não é essencial. Emoção, sentimento, coração, essência, sim, é essencial. E é difícil olhar para ele, não é Helena, não, eu, todo mundo aqui. Você não viu o medo, a ansiedade, a dificuldade de se entregar? É difícil. Você não viu a Nietzsche com essa coisa do controle, medo de abrir mão, e aí? O que vai acontecer? Né? Então, eu me lembro uma vez que eu fui num evento da Escola Vida, e eu vi com uma pessoa, pegou carona comigo, da minha cidade. E à medida que a gente foi, porque eu estava acostumado à rodovia, eu viajei muito. E tem um trecho do retorno que tem muito caminhão, você tem que ir, senão você fica para trás, vai demorar 10 horas para chegar na tua cidade. Experiência. E essa moça do meu lado, ai meu Deus do céu, não passa não. Ai meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Falei, você cala a boca, você está entendendo? Enfia esse medo no teu rabo, certo? Porque a minha segurança não está na minha mente, está no meu coração. No Deus que me guia aqui, cara, foi um desastre. Essa mulher desabou a chorar, porque eu não estava aguentando mais ela do meu lado. Ela não queria que eu ultrapassasse e tal, e eu era muito bruta antigamente. Agora eu sou amoroso, eu não vou falar mais assim com vocês, tá? Mas estava no começo ainda, né? Estava saindo do alfa disfuncional. Cara, um medo extremo. Tinha acabado de sair de um evento. Eu falei, a minha segurança não está onde está a tua. A minha segurança está em algo muito mais profundo que me guia aqui. Então, ela começou a chorar. Não pode tratar assim uma mulher. Eu falei, pois não tinha jeito. Eu tinha que tirar você dessa neura tua, certo? Relaxa, confia, certo? E se eu te falar que ela era uma terapeuta, né? Terapeuta, psicóloga, 1.500 formação, certo? Ouviu o que ela nunca ouviu na vida, que tinha que ouvir. Houve uma ruptura ali. Mas eu não sou mais esse cara. Tira essa imagem, pelo amor de Deus. Floresceu meu coração. Eu sou amoroso agora. Eu sofri muito com essa minha forma de ser. Eu afastei pessoas de mim, eu tomei decisões que hoje eu não acho que foram as melhores. Mas eu sempre fui justo. Sempre tive valores bem claros comigo. Então, Helena, eu acho que essa história de que você olha para o objetivo, para os negócios, para as coisas que, tem que fazer, vou fazer, certo? E isso também é importante, é uma qualidade que você tem, eu também sou assim, só que você precisa você precisa de autoconhecimento, você precisa de acessar o teu coração, o teu sentimento. Tá? E esse trabalho com eu, nós vamos te ajudar para isso. Ver se eu consigo fazer isso, tá? Então, é mais uma história que a gente constrói. A gente sempre constrói que atenda a nossa necessidade, certo? Mente, o que que é? Histórias, necessidades e persona. Esta persona que te domina não é o que você é. Eu preciso te levar para quem você é. E eu não posso dizer quem você é. Você tem que viver essa experiência. Márcia, eu vou pedir para a Lu que é a nossa, está hoje com as cordas afinadas, muito afinada, eu vou pedir para que ela
represente a tua história e vamos ver que o campo informa. Tua frase é: quem eu sou, estou aqui. Por isso que esse caminho do autoconhecimento, de acessar esse estado de presença, é, na verdade, o único caminho. É o único caminho. E a partir daí você pode tudo. Nós temos aqui alguém iluminado, não sabemos. Ali. Alguém que acessou, né, já esse estado de presença. Não sei, vamos ouvir a Lu. Pode entrar, Lu. Fala, pode sair, aliás. Dá um feedback para nós. Está com uma saia bonita, a Lu está se cuidando. Outro dia está com uma blusa tão bonita. Ela tá mais feminina, ela está passando batom. Nossa, tá. Eu não é, o Anne. Não é, o Ivone. A Lu mudou, cara. Ela está Ela está seguindo, linda. está mudando. Eu tenho que dar esse feedback para você, viu? Não é só você falar da gente, não. Gratidão. Tá. Eu recebo com Nossa, tá, amor e tá carinho. bonita, tá feminina, tá se cuidando, que bom. Fala, Lu, fala para a Márcia ouvir. Foi exatamente o que você, Isol, falou. Eu estava centrada e do meu centro eu podia olhar para o passado, para o direito, para o esquerdo e para o Aí, ó. futuro. Eu Então, olhava e centrei. E no meu centro eu ganhei. Eu não fui para pular e tudo, mas você viu a saia representando a força movimento feminina. da vida, movimento da vida. Sim, Porque o que é? A vida flui através de vibração, vibração, energia e vibração. Certo? Então, as pessoas que já estão acessando esse lugar, não é que elas não tenham que evoluir, que crescer, que mudar comportamento, mas já é um grande passo, né? Você estar nesse lugar olhando para o teu passado, olhando para o teu futuro, olhando para o outro, né? Eu sei as coisas que a Márcia tem que aprender e que ela tem que tomar consciência, mas desse lugar é mais fácil. Mais, mais bonito, né? Cara, esse primeiro movimento já tomou 1h30. Nossa. Se eu entrar nos exercícios que eu quero fazer, vai mais de 2 horas. E aqui eu fico pensando, o que eu vou fazer? Deixa eu... o que eu vou fazer? Porque eu não quero interromper o exercício. É um processo. Eu acho que eu vou fazer um feedback com vocês, comentar alguma coisa, e aí a gente, na próxima aula, a gente faz todo o processo do eu. E aí, na próxima, a gente já entra no processo do outro, já entra no processo. Vamos ver. Eu tô construindo, né? Todo um trabalho com vocês.
Quando eu vou para o estado de presença, é como se eu me colocasse disponível e aberto para que a vida me surpreenda. Olha só, né? Quando eu vou dar uma aula, quando eu vou. Não agora que eu estou estruturando mais, porque eu preciso estruturar o método. Mas eu nunca fico preocupado. Eu simplesmente deixo fluir. Quando eu vou atender um cliente, eu não fico, ai meu Deus, o que eu vou fazer com ele? Nada. Eu deixo fluir. Nós estamos indo para o Espírito Santo agora, né? Eu vou chegar lá, eu vou olhar para aquilo e vou falar, bom, vou seguir um movimento, entendeu? E eu tenho certeza que nesse movimento eu vou ir no essencial que precisa ser feito, né? Então, eu quero concluir, já que a gente está nessa parte de consciência, de tomar consciência. Antes de concluir, eu queria feedback dessa aula de cada um rapidinho, que aí eu vou abrir um slide e contar uma história para vocês. Vamos lá. Ivone, resumindo a nossa aula, que, o que você aprendeu? Então, fortalece, né? Dá uma autenticação em tudo aquilo que a gente tem visto, tem trabalhado, no nosso campo, no nosso eu, na nossa tomada de consciência. E isso ele abre um caminho, abre um portal para a nossa liberdade, para o nosso ser livre. Ok. E a pergunta que fica no ar, quem verdadeiramente sou eu, porque eu não sou a minha história. E a hora que a gente aprofundar isso, trabalhar isso nos exercícios que eu vou aplicar, vocês vão ver o contraste entre aquilo que eu acho que sou, ou seja, minhas histórias, minhas convicções, minhas crenças, a opinião sobre mim mesmo, e aquilo que realmente eu sou. E isso não tem tradução. O que eu sou não tem tradução. Porque se eu for traduzir, eu vou contar o quê? Uma história sobre quem eu sou. É mais uma história. Eu tenho simplesmente que sentir, viver e trazer para a consciência essa presença de mim mesmo em mim. Ok. Esse Ok? portal seria mesmo essa tomada de consciência do quem eu sou para a liberdade do futuro, a liberdade do ser. Ok. Gratidão. Valdir, dá um feedback sobre essa. Não é que eu não te chamei para constelar, porque você está sendo preparado para isso, tá? Mas é bem assim, professor, o campo não mente nada, né? E essa aflição que a Ivone mostrou ali para mim é justamente assim o que eu estou vivendo. E como eu já venho fazendo alguns movimentos, a Ana já fez semana passada, eu estou assim, professor, numa aflição, mas hoje, assim, a forma que a Ivone demonstrou ali e a forma que o professor vem trabalhando, para mim está mostrando assim encorajamento, Sim. que de fato eu vou conseguir construir esse futuro dentro dos nossos próprios termos, sabe, dos meus próprios termos. Isso, é isso. Bonito, dentro dos teus termos. É isso. É isso. Então isso que eu vejo hoje, assim, que hoje tudo que eu vi, presenciei, todos os movimentos é que está me dando encorajamento. Sim, sim. Perfeito. Perfeito. Anne, resumo rapidamente. É, existem duas pessoas dentro de mim, acho ainda, nesse sentido de Sim, olhar sim, aquela que
que sabe quem é e toda a trajetória que já fez e onde chega, e outra que aparece e que vai para esse movimento ali, que que a, que a Lu mostrou, Tô. e que eu nem sei dizer onde é que é, de onde que vem e o que de fato ainda, qual é o limite que faz ir para esse lugar. E que aí faz é como se eu não tivesse perdesse a disposição para fazer o que tem que ser feito e Isso. etc. E fico assim, fico nesse, nesses É esse, questionamentos, ou então vou para um lugar de tristeza, às vezes, é, que me enche, fico cheia de alergia e essas coisas assim. somatiza, né? Tudo isso são Fico resistências doente. para não dizer um sim verdadeiro para aquilo que você é, para tomar as decisões e seguir para um outro caminho, para abrir mão do controle É, pois é. e Pois é, deixar que a a vida gente tenta, né? surpreenda, certo, dona? Aos poucos a gente consegue algumas coisas, mas tem outras que não ainda. É, é, Ainda segura, né? é. Mas estamos na busca, pessoal. Pode Claro, claro, saber que essa é uma claro, busca claro, 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 para claro, ultrapassar esse limite aí. claro, com certeza. Eu acho que é isso. Fala, Márcia, tem algo para falar? Resumo, feedback. Sim, pessoal. No meu lugar eu tenho força. E essa força virou um hábito diário, de antes mesmo de levantar da cama e ao deitar, terminar em gratidão. Isso já vem há algum tempo e eu tenho recebido as graças. Não era no meu tempo e nunca foi no meu tempo. Apenas entendi que é no tempo de Deus e, e as coisas vêm acontecendo de algumas respostas que eu aguardava há muito tempo. Eu digo que eu entrei num estado de gratidão diário, desde eu acordar até o horário de dormir. Certo, E se colocar Deus no controle. certo. E quando eu trago, é como o senhor falou, nossa, como que eu vou fazer, o que que eu vou... Opa, se eu não sei, não é eu que tem que saber. Eu coloco com uma força maior e aí vem novamente o final do processo, seja num atendimento ou numa conversa, eu volto a minha gratidão a Deus, porque não é Ele que está no comando e é uma surpresa, né? Não é uma surpresa de ego, é uma surpresa de me volto novamente a um estado de gratidão e de graça por enfim, ser esse canal, né? Por meio de um atendimento ou de uma conversa, porque a gente não sabe como conduzir, ou como, e aí o pensar demais, eu vou para minha mente, é eu. Então, a frase que eu diria é que eu coloco Deus no comando desde a hora que eu acordo e eu entro na minha gratidão em tudo que eu tenho recebido e assim, tem coisas para resolver, tem coisas, claro que tem, mas eu entro no estado de gratidão em tudo que eu tenho. Eu já imagino tudo que eu tenho. Nem não ficar, claro, estou no aqui e agora, Tá, mas ok. naquilo que realmente eu tenho merecimento, a gente tem merecimento de eu ter. Então eu agradeço por aquilo que eu tenho. Sim, sim. E cria uma visão do futuro, né? Deixa eu te falar É, algo aqui. Não é porque a gente está no aqui e agora que a gente não tem que trabalhar as nossas questões sim, comportamentais, as nossas histórias. Mas estando no aqui e agora, você tem força. Você tem força para ir para a esfera do eu com os recursos que você pega no centro e com esses recursos mudar a história. Entende? Estou falando, é esse trabalho. sim.
Sim, entendo. Estando conectado nesse lugar, presença de força, infinitas possibilidades, você tem recursos para, quando se voltar para o ego-eu, e olhar para as tuas histórias ali, para as tuas dores, para o teu sofrimento, você manter esse estado observando isso tudo, certo? E mudar isso. Porque se você parte da mente, você não consegue mudar, porque você vai construir novas histórias para justificar as anteriores. Então, é esse trabalho sutil, profundo, que nós vamos fazer a partir da semana que vem. Quando eu ouço o senhor, me vem a palavra o observador, me vem isso. Então, é importante esse movimento. Por isso que eu falo, pratique isso, ou através da meditação, ou através desses 5 segundos, em que você vá para esse lugar várias vezes no dia. É uma experiência incrível, tá? Vamos lá, quero ouvir a Lu. Fala, Lu. Faz um resumo breve aí da aula de hoje. Para você, né? A consciência, ela me faz acessar as ferramentas que eu tenho para ter relacionamentos saudáveis no meu dia a dia, para não sair, para não me deixar ser levada pelos gatilhos. Ok. Então, quero aproveitar também, já que eu chamei a Lu para ver o que ela me escreveu aqui. Todos vão ler depois, né? Você escreveu no particular meu? Foi, né? Ou no... Eu mandei no particular porque tinha a ver também com a tarefa, eu não sabia se colocasse no Tá. grupo. Então, vamos lá. Eu não consegui ouvir o áudio, tá? Mas diz ela, bom dia, botou aí 1.500 corações aqui, no bom dia dela. E eu posso enviar coração para homens comprometidos? Sim, claro que sim. Homens fiéis, pode. Nem todos os homens são abusadores, sim, com certeza. Eu não preciso trancar meu magnetismo e fechar a sexualidade, porque a sexualidade é a energia da vida, exatamente. E vocês veem a transformação dessa mulher, gente. Nossa, é incrível, porque eu tenho acompanhado diariamente quase ela. Não serei mais covarde comigo mesma e posso receber elogios e agradecer. Está recebendo elogios do teu professor. Não tenho, não tenho que negar e inventar desculpas quando sou elogiado. Tá bom. Gratidão pela tarefa, gratidão a meus pais por terem dado essa capacidade de força. Parabéns. E isso está refletindo em você. Essas palavras não são mentirosas, são verdadeiras. Tá? Helena, fala o que você aprendeu aqui dessa aula. A história que eu contei de mim não foi o que eu vi ali, mas quando eu vi a Aline, eu vi que eu não olho para mim. Claro. Eu faço tudo o que é para mim, eu nem olho, né? Eu não presto atenção em nada. Tá vendo? Essa é a maior tomada de consciência que alguém pode tomar. Eu não olho para mim. Só olho para minha empresa, para a família, para os filhos. Por que eu não olho Cuido, para mim? Porque eu tenho cuido de dificuldade para todos. olhar para mim. Aí eu conto uma história que eu vou naquilo que é importante, naquilo que não é. Eu não sou importante. Porra, amigo. Ora, meu. Você é muito importante. Se você não estivesse funcionando no mundo, as pessoas que dependem de você não estariam aí. Só que você precisa ir para um lugar aonde você se coloca
nesse lugar. E você tem que ter a coragem de entrar nesse lugar. Mas você tem medo de abrir mão disso. Mas o processo vai te ajudar. Só essa tomada de consciência hoje, cara, vale 20 anos de terapia. É isso. Parabéns. Marco Antônio, um homem falando. Diga lá o que você aprendeu hoje. Da raiz, o aprofundar e enraizar para crescer. Sangue nas mãos. Certo, Luta com foco. certo. Luta com foco. Luta com fogo. Então, E toda essa trajetória até aqui me faz agradecer para que foi graças a isso eu posso estar nesse novo momento. Sim. e isso quer dizer que você vai desenvolver essa nova identidade sua, que até então você foi professor, você foi músico, e hoje você vai pegar esse professor e esse músico, empacotar eles dentro dessa nova identidade de empreendedor. Porque você não vai poder ser um empreendedor de música sem ter o professor, ter um músico em você. O que você precisa é desenvolver habilidades para gerenciar um negócio. Você tem um negócio. O negócio envolve pessoas, liderança, dinheiro, visão, missão, propósito, valores. Mas o professor e o músico é a alma do seu negócio. Se você olhar por esse prisma, tudo fica em quê? Em harmonia. Entendeu? Sim. Essa é a mensagem que eu quero te dar. Quem não falou ainda? Peraí. Nietzsche, vamos lá, Nietzsche. Eu preciso relaxar e deixar fluir. Repete para mim e passou. Eu preciso relaxar e deixar Oh, fluir. meu Deus! É isso. E o feminino teu tem que aflorar. Tem que aflorar. Esse teu feminino tem que aflorar. Certo? É. Marque comigo uma constelação para você. Tá? Você precisa. Quem falta falar? Mais ninguém? Fechou? Gratidão, então, por vocês. Eu vou abrir aqui para fazer um compartilhamento. Só para lembrar vocês que os nossos pilares de todo esse trabalho que nós estamos fazendo, deixa eu subir isso daqui para cima, porque aí, né? Nós temos aqui um mundo interno, um mundo externo, né? Então, no mundo interno, isso nós trabalhamos hoje, nós temos 3 pilares, que é devoção, amor e paixão. Mas eu vou falar um pouquinho de devoção para vocês, né? O amor é aquilo que nos faz servir com amor, né? Aquilo que nos dá poder da empatia, aquilo que nos faz aproximar do coração do outro através do amor. O amor, quando presente no nosso propósito, ele é curativo,
ele é libertador, ele inclui e ele envolve o outro. O amor é uma força maior e quando florescida em nós, faz com que o medo desapareça e que você tenha uma segurança, uma certeza absoluta em algo maior. E a paixão, eu não estou olhando direito aqui, mas eu vou tirar aqui. Paixão é o propósito, é o combustível, é aquilo que nos move, né? Mas vou falar um pouquinho de devoção. Falar um pouquinho de devoção. Vou interromper aqui essa imagem. O que acontece? Eu, quando era mais jovem, eu seguia um mestre, um guru, chamado Yogananda. Yogananda é um mestre indiano e eu segui por muito tempo Yogananda. Eu lia ele, eu sentia a presença dele. E ele veio para o Ocidente divulgar a Kriya Yoga, que é uma metodologia, né, do mestre dele, que tinha um outro mestre e que tinha lá na raiz um mestre maior. E eu sempre me encantei com o Yogananda, porque o Yogananda é um guru devoto. A relação que ele tem com Deus é algo incrível. Ele tem uma devoção, uma entrega absoluta a Deus. E sempre isso me inspirou, né? E aí, quando eu fui para o mundo corporativo, eu me afastei um pouco de estudo, porque eu fui yoga, fiz yoga há muito tempo, meditei muito tempo. Mas eu tinha que ir para o mundo corporativo, porque senão eu ia virar um monge. Essa é a verdade. Um sacerdote, um monge. Estava pronto para isso já. Mas eu tinha que viver a experiência do mundo aqui fora, né? E eu acho que não é à toa que eu nasci ariano, né? Sou do signo de Áries, né? Que é um signo que é desafio, que, enfim, não tem medo, que... E engraçado que, de uns tempos para cá, esse mestre começou novamente a se fazer presente em mim, sem eu pedir, sem nada. Eu comecei a sentir a presença dele novamente em mim. E por incrível que pareça, eu comecei a abrir o celular para ver o YouTube, essas coisas, começou a aparecer ele. Toda hora ele aparecia. Toda hora ele aparecia. E o Yogananda estava lá. Toda hora o Yogananda estava lá com mensagens sobre devoção, sobre como se relacionar com Deus, sobre como construir uma relação com Deus. Eu falei, nossa, mas e por que isso? Porque há uns tempos atrás eu falei, eu preciso realmente construir uma relação viva com Deus, mas como faço isso? Eu quero construir uma relação viva, que não seja apenas na cabeça, mas que seja uma entrega absoluta a Ele. Então eu pedi, falei, Yogananda, me ajude a aprender como eu posso construir essa relação viva com Deus. Como eu posso me sentir totalmente guiado e entregue a esse divino. Porque ainda eu não me sinto totalmente entregue a esse divino. Na minha cabeça, sim, mas o meu ser todo ainda está distante disso. E eu intencionei isso para o mestre. Falei, mestre, me ensina. E eu tenho lido algumas passagens dele que ele fala como relacionar com Deus e tal. Mas o que é importante? Eu estava comentando com as meninas outro dia. A partir do momento em que eu intencionei isso, Deus começou a me provar. E como te provar, pessoal?
porque é interessante. Você pega um guru, o que ele faz com o discípulo dele? Ele põe o discípulo à prova de toda forma, para ver se ele vai merecer a bênção do guru, ou o guru compartilhar com ele conhecimento, para ele levar isso para frente, se tornar também um mestre e ter também os seus discípulos e perpetuar. Essa é a linhagem dos mestres, dos gurus. E Deus começou a me pedir coisas. E eu tenho que abrir mão. É incrível. E ele me pediu uma coisa, eu falei, mas peraí, por que que eu estou pensando isso? Por que que eu devo fazer isso? Eu vou ter que abrir mão disso. Aí veio a associação com a minha intenção de provar para Deus que o que eu quero é me entregar totalmente a Ele, né? E outro dia veio uma segunda exigência. Eu falei, mas não é possível, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que fazer isso, certo? Então, o que que eu estou entendendo? Isso não é uma brincadeira, isso é coisa séria, né? Quando está na Bíblia, né, que você pega o teu filho, leva lá para o sacrifício para entregar para Deus. Então, Deus exige também de você se realmente você é fiel ou não. Eu quis compartilhar isso com vocês, porque é uma experiência que eu estou vivendo hoje, muito interessante. E eu quero realmente, na altura do campeonato, não ser um devoto de Bíblia, um devoto, mas um devoto de coração mesmo, com Deus. E que eu sinta a presença dele a todo momento na minha vida, sem esforço nenhum. Algo que seja fluido, natural, né? E o mais engraçado é que ele já me botou em duas provas, né, para mim cumprir. Eu tenho que cumprir ainda, as duas vão ser cumpridas semana que vem. Mas sempre você tem que dar algo. É interessante, não é? Está aqui o meu compartilhamento com vocês. Queria contar essa história, porque é importante a devoção. Devoção é justamente você entrar naquele lugar do aqui e agora e se conectar com essa supraconsciência. E relacionamento com Deus se faz através daquele estado de gratidão da Márcia e também é uma construção, como um relacionamento de casal. Deus, daqui a pouco, está andando do seu lado aqui, né? Através do seu irmão, ele se comunica, através do Espírito Santo, ele se comunica, através de uma comunicação do seu divino pessoal, mas não importa. Importa que é muito importante você sentir essa presença divina, porque afinal, Deus não está fora de você. Deus está dentro de você. E quando você se encontra com Deus em potencial dentro de você. E essa é a busca maior de todos nós. Isso não me impede de projetar meu mundo externo, trabalhar muito para construir minhas metas, meus objetivos, que estão todos aqui no painel, aqui todo dia eu olho para eles, 2024, 2025, 2026, né? Mas sempre com a guiança, com a orientação de algo maior, né? Quando você percebe que você, com todo o poder que você possa construir, você tem um poder muito maior, se você se unir a ele, nada se torna impossível. Pessoal, gratidão por essa aula com vocês. Foi uma aula que eu vi de cada um, que eu recebi de cada um algo muito, muito puro, muito bonito, né? Quando o Valdir fala harmonia, quando a Ivone fala de consciência e flutuação, quando a Lu fala de presença, e quando ela fala de presença, ela está falando da boca para fora. Nenhum de vocês falaram de boca para fora aqui.
quando se fala de conexão, conexão com Deus, conexão consigo mesmo, conexão com o outro, conexão com o seu passado, conexão com o seu futuro. Conexão é tudo. Quando a Márcia fala de gratidão, quando a Nietzsche fala das promessas dela, quando ela decreta para ela, né, essa mudança que ela quer dela, ser mais relaxada, mais profunda, com certeza, Nietzsche, você vai se aproximar mais de você. Quando a Helena toma essa consciência, cara, eu nunca dei importância para mim, eu nunca levei eu em consideração, porque quando ela fala só cuido daquilo que é importante, se ela nunca colocou ela no, no cenário, porque ela não é importante, e agora hoje ela descobriu que não existe você sem você, como não existe nós sem Deus, sem Pai. Só que nós perdemos a memória do divino. O dia que o ego entrou na nossa vida, nós criamos uma separação. E agora a gente tem que fazer todo um processo de retornar para a nossa origem ancestral divina. E esse é o maior trabalho nosso na vida. O resto, como diz a Bíblia, tem por acréscimo. Beijo no coração de cada um de vocês. Um bom final de semana com a família. Estejam presentes. Deixe o amor florescer. Não tenha medo. Não tenha medo. Para você também. Gratidão.